Oi, bonitinhos e bonitinhas! Tudo bem? Agora minha pergunta para vocês é: quem aí nunca teve uma pedra no meio do caminho? Eu, como vocês podem ver, não tive. Mais ainda, quem já sofreu por amar alguém que amava outro alguém que por sua vez amava outro alguém em uma ciranda que não tinha fim? Ou em uma situação difícil, complicada, se pegou questionando: e agora, José? Ou ainda aqueles mais sonhadores que conseguem ver uma rosa nascendo no meio do ódio, do tédio e do asfalto da rua. Pois é, o tema da nossa aula de hoje é Carlos Drummond de Andrade. A poesia de 1930 voltando para essa nossa conversa, tá bom? E eu tenho a falar para vocês que a poesia do Carlos Drummond, ela tá na boca do povo, né? Ela tá por aí nessas expressões que a gente não cansa de repetir, mas ela é muito mais vasta que isso, né? Inclusive, ela é mais vasta que o mundo de Raimundo, de quem o próprio poeta escreveu. E depois o mesmo poeta escreveu que ela é mais vasta que ele próprio. No começo ele dizia assim, que a poesia, que o mundo, ele dizia assim, que o mundo só não era mais vasto que o meu coração. Mais tarde ele se corrigiu e falou assim, não, o meu coração é pequeno, o mundo é que é grande. E ele falava assim, não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. E aí ele traz essa poesia que no momento não conseguia ser o mundo, mas que era maior do que o mundo, ele traz a poesia para um outro patamar, que é o patamar assim, não, a poesia ela reflete o mundo é que é grande, o mundo é das pessoas, o mundo é formado por gente, o mundo é formado por matérias de jornais, é formado por guerra, é formado por opressão, é formado por todo o contexto histórico que deu vazão à poesia do Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui nesse debate inicial, a gente já tem uma característica muito importante da poesia do Carlos Drummond de Andrade e da poesia de 1930. A saber, o poeta de 30 passa a refletir o próprio ato poético. Então, esse poeta vai questionar a sua própria produção, ele vai poder fazer por meio da metalinguagem e da intertextualidade, ele vai poder fazer uma nova reflexão em cima daquela mesma que ele se propôs. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele tem duas fases que a gente já pode dividir assim de cara, né, para ficar bem claro. Uma que é mais metafísica, onde as questões do mundo, elas eram muito vistas de forma muito universalistas, muito amplas, e um momento em que, a partir de uma reviravolta na vida dele, ele passa a tentar entender como que a poesia ela tem que expressar a realidade do mundo e a realidade social desse mundo, né? Então, vamos acompanhar um pouquinho do que foi a história do Carlos Drummond de Andrade de forma bem breve. E aí eu vou deixar um documentário que vocês podem assistir e a gente vai chegar nesse livro aqui, ó, Antologia Poética, que é o livro que vocês precisam ler, um dos livros que vocês precisam ler para o vestibular, do Carlos Drummond de Andrade. Esse daqui cai na UEM, de forma mais específica, tá bom? Então vamos lá, acompanha. Bom, então vamos lá. No primeiro lugar, interessa saber que o poeta Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu em Itabira, uma cidade muito pequena, muito conservadora de Minas Gerais. E de lá ele sai direto para trabalhar em cargo público
no Rio de Janeiro. Isso acarreta uma mudança enorme na perspectiva dele. O pai dele era coronel, uma relação muito patriarcal, muito rígida na formação dele, e aí de repente ele se vê no Rio, que era um lugar importante, né? Acho que ainda era a capital do Brasil, sim, né? Porque Juscelino, Brasília, 50 anos em 5, acho que sim, acho que Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? E aí a gente tem então esse poeta discutindo temas de forma mais, se apropriando mais dos temas da realidade social. Bom, se vocês pegarem um livro, alguma poesia, lá vocês vão se deparar com poesias do tipo assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento nas minhas retinas tão fatigadas. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E vocês vão encontrar poemas como Cidadezinha Qualquer, Casas entre Laranjeiras, Mulheres entre Bananeiras, Pomar, Amor, Cantar. Um homem vai devagar, um burro vai devagar. Eita vida besta, meu Deus. E assim por diante, né? Então, se vocês perceberem, aqui a gente tem uma poesia de conotação mais irônica, ora, mais divertida, que lembra um pouco até da fase anterior do modernismo, né? Uma poesia com um tom mais do cotidiano. A poesia curta também, a poesia, assim, rápida de leitura, de usufruir. Aí, esse mesmo poeta, ele vai ter uma outra fase, vai passar dessa fase com essa poesia, com esse tipo de poesia, e vai para uma poesia de questão mais social. Então no começo era mais irônica, mais coloquial, uma poesia mais curta, uma poesia que falasse mais de si mesmo, e depois ele passa por uma poesia mais social. Uma poesia que ainda está tateando ali, buscando aquilo que seria o seu tema ideal. José é um ótimo exemplo, todo mundo sabe. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? E aí ele continua numa toada assim de desesperança, né? Bem diferente da anterior. Aqui ele percebe que o mundo não vai bem, né? A gente tá falando de Segunda Guerra, a gente tá falando de... Ele viveu ainda, né, durante a Guerra Fria. A gente tá falando... Hitler, a gente está falando do Brasil, Revolução, há um movimento operário também, um movimento no Brasil de discussão de questões sociais. Ele mesmo adota uma postura mais anticapitalista. Então tudo isso vai influenciando na obra do Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Muito bem, o livro Antologia Poética, ele tem uma coisa muito específica, porque uma antologia é uma organização de poemas. Então, aqui tem poemas de toda a vida, né, do Carlos Drummond de Andrade. E o mais interessante disso tudo é que esse livro foi organizado pelo próprio Carlos Drummond. Quer dizer que durante a vida dele, ele teve consciência da sua fama, da sua importância para a literatura, e ele deixou um livro onde de alguma forma tivesse organizado na sua visão de literatura e os poemas que ele considerava mais interessante para a sua coluna vertebral, né? A minha ideia não é que a gente se detenha aqui nesse vídeo, nesse espaço de vídeo, nas 9 divisões, né, da obra, da antologia do Carlos Drummond de Andrade. Então, nós temos 9 divisões, eu posso intitulá-las, que é Um Eu Todo Retorcido, Uma Província Esta, A Família que Me Dei, Cantar de Amigos,
Na Praça de Convites, Amar Amaro, Poesia Contemplada, Duas Argolinhas e Tentativa de Exploração e de Interpretação de Estar no Mundo. Então essas são, no geral, as divisões da obra dele, que falam tanto de uma significação de um eu retorcido, de uma fragmentação do sujeito que busca nas suas angústias, nos seus medos, na sua sensibilidade, entender o mundo em que está envolvido, se questionar. E agora, José, né? Esse homem que está sempre se questionando. Nós também temos um poeta que se depara com o que é fazer poesia em um mundo onde há guerra, em um mundo onde há nazismo, né? O que é? Qual é a minha missão enquanto poeta? Ele também reflete e traz, né, a memória da sua família, da sua formação, da sua província, né, de Itabira, desse menino, da sua infância e das romarias, né, por Itabira. A gente tem um poeta também que fala de amor, uma reflexão subjetiva sobre o amor. Então eu vou querer ler para vocês agora um poema que se chama Elegia 1938, que está nessa poesia. Está na parte que fala na Praça de Convites, que faz parte da reflexão de ser poeta e estar no mundo e escrever poesia. Esse poema, ele vai dizer o seguinte: trabalha sem alegria para o mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes nas sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdestes muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tem pressas de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Fiquem com esse poema, reflitam esse poema, pensem em como esse poema reflete a obra de Carlos Drummond de Andrade, reflete o momento de 1930 e, infelizmente, o momento atual.